Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? É o seguinte, as ações favoritas do Peter Lynch na Bolsa de Valores são as que ele chama de ações de crescimento rápido. São ações de empresas com capacidade de crescer receitas e lucros a uma taxa bem acima da média do mercado. São empresas que podem colocar muito dinheiro no bolso dos seus acionistas. E segundo ele, essas empresas têm algumas características muito específicas. 3 características que batem exatamente com as características dessa empresa aqui do Brasil, que uma empresa brasileira possui. E é sério, quando eu estava lendo as palavras do Peter Lynch, eu fiquei até meio que assustado, impressionado com as semelhanças dessas características. Parecia que o texto estava se referindo mesmo ao Nubank. Então, será que o Nubank caminha para ser a empresa mais valiosa do Brasil? No vídeo de hoje, a gente vai ver exatamente quais são essas 3 características no detalhe, tentar entender o potencial de crescimento e os riscos que a gente tem também ao investir numa empresa como essa. Será que vale a pena ainda comprar ações? Será que vai crescer tudo isso a ponto de se tornar a empresa mais valiosa do Brasil? E a pergunta mais importante, mesmo com todo esse potencial, será que as ações já não estão caras demais para que o risco que esse potencial tem de não se concretizar seja um risco muito alto a se assumir? Vamos tentar responder essas perguntas com a maior quantidade de dados possível, com muita informação, sem muita emoção na jogada. Beleza, Badu Vieira, para mais um vídeo do Valor em Ação. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Hoje, parece até um pouquinho absurdo, até fora da realidade, você tentar imaginar o Nubank valendo 530 bilhões de reais, mais do que isso, superando a Petrobras como a maior empresa do Brasil em valor de mercado. Eu mesmo acho que é uma estimativa que, apesar de possível, é até meio que surreal da gente imaginar. Mas se você acha que o Nubank não tem potencial de se tornar a maior empresa do Brasil, se você olha hoje para o Nubank e fala assim, não, o Nubank não vai ser maior do que a Petrobras, não vai ser a maior empresa do Brasil, não tem esse potencial, já está caro demais. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Em 2018, você imaginaria que o Nubank seria, em poucos anos, mais valioso do que a Vale? Você chutaria em 2018 que o Nubank poderia superar em valor de mercado empresas multinacionais como a 3M, por exemplo? Você chutaria que o Nubank seria maior do que a Adidas em 2018? Eu acho que provavelmente não, mas tudo isso aconteceu. E qual foi a fórmula que permitiu que o Nubank conseguisse crescer tanto em tão pouco tempo, que inclusive é uma fórmula que o próprio CEO da empresa já revelou? O que essa fórmula nos diz sobre qual será o futuro do banco nos próximos anos? Tá? Em 2018 a gente realmente não imaginaria isso, não dava para imaginar que o Nubank fosse valer mais de 50 bilhões de dólares em pouco tempo. O valor de mercado do Nubank não dava para a gente saber, não era uma empresa listada na Bolsa de Valores, mas depois de um aporte da gigante chinesa Tencent, a soma dos investimentos na empresa estava chegando em 2018 à casa dos humildes 420 milhões de dólares. Em 2018, a empresa ela dava prejuízo, mais de 100 milhões de prejuízo no ano, mas o resultado já mostrava, né, que a empresa tinha capacidade de continuar acelerando o seu crescimento, tanto em número de clientes, produtos, e também a receita de forma saudável e com muita eficiência operacional. E algo me diz que muitos investidores até acreditavam nesse potencial latente do Nubank, que é aquele potencial oculto que você vê ali, ó, tem potencial, dá para sair coisa boa, mas ainda não aconteceu. Geralmente quem investe nesses momentos, quem topa esse risco, se dá muito bem. Tá? É até provável que a Berkshire Hathaway já estivesse ali naquele momento começando a ficar de olho no roxinho. Afinal, em 2021 eles fizeram um aporte de 50
milhões de dólares no banco antes do IPO, depois a empresa investiu ainda mais e a empresa do Buffett, se eu não me engano, aportou 1 bilhão para comprar 2,3% do Nubank no finalzinho de dezembro de 2021. E detalhe, né, nesse mesmo período ele estava vendendo participações na Visa e Mastercard. Então o Nubank deve ter alguma coisa. Então o Buffett ele tem mais de 70 anos de experiência no mundo dos investimentos e o faro dele, da Berkshire para negócios, foi o que gerou essa fortuna, essa empresa multibilionária. Não dá para dizer que eles não sabem o que estão fazendo, mas também não dá para dizer que já ganharam muita grana com as ações do Nubank, porque hoje o banco ele vale mais ou menos a mesma coisa que valia no final de 2021, quando eles fizeram aquele segundo aporte de 1 bilhão. Estou falando aqui do quanto que eles compraram antes do IPO, tá? Mas a ação foi uma das ações ali que apresentou um dos piores desempenhos da carteira da Berkshire em 2022, mas teve o melhor retorno em 2023 e segue entregando muito crescimento. Eu acho que nem o Peter Lynch deve ter se atentado ao potencial do Nubank, mas quando você lê como ele descreve as ações de crescimento rápido, fica bem claro que são características que descrevem exatamente o negócio do Nubank. E foi isso que me chamou a atenção. A primeira característica das ações de crescimento rápido do Peter Lynch são ações de empreendimentos agressivos que crescem 20 a 25% ao ano. E ele diz no livro que se você escolher de forma correta as ações dessa categoria, você vai estar no paraíso ali das 10 baggers, 40 baggers ou até mesmo 200 baggers. Tá? Com uma carteira desse tipo aqui, segundo ele, né, uma ou duas ações podem fazer a carreira de um investidor. 10 bagger, para você ter uma ideia, seria uma empresa que multiplica o seu valor de mercado em 10 vezes. 40 bagger, 40 vezes. 200 bagger, 200 vezes. Então, se você tem 10 ações, por exemplo, na sua carteira, e uma delas se multiplica por 10 vezes, as outras 9 podem ir a zero e você ainda vai ficar no lucro. E essa característica de crescer de 20 a 25% ao ano é uma característica que claramente o Nubank possui. O CAGR é a taxa de crescimento anual. É uma média que mostra o quanto que uma determinada métrica cresceu por ano durante um período específico, na média. Então, no caso dos investimentos que a gente está falando aqui, a gente pode usar isso para olhar como as receitas e os lucros de uma empresa estão crescendo ao longo do tempo. Por que isso é importante? Imagine que você está escolhendo entre 2 ou 3 investimentos, 2 empresas ali para você investir o seu suado dinheiro. Uma delas cresceu 5% ao ano, em média, nos últimos 5 anos, enquanto outra cresceu 15% ao ano, em média, no mesmo período. Qual parece mais atraente para você? É claro que a empresa que cresceu mais mostra que alguma coisa certa ela está fazendo. E a gente espera que continue assim e por isso você tende a achar ela mais atraente, mais interessante. E no caso do Nubank, esse crescimento ele impressiona em praticamente todas as métricas que você observa. Tá? A média de crescimento de clientes crescendo ali 32%, receitas 22%, o lucro também vem crescendo muito, aliás, a empresa reportava um baita de um prejuízo, passou a dar lucro agora, o que é muito bom, para uma empresa que ainda pretende investir muito em crescimento. No caso aqui a gente está falando do reinvestimento dos lucros com um ROI acima de 23% com excesso de capital. Então um ROI acima, é o maior ROI de todos os bancos que a gente tem, os grandes bancos aqui, mesmo com excesso de capital. E o que eles querem dizer com isso? O que esse excesso de capital afeta numa conta como essa? Você pode imaginar aí o ROI é como um termômetro que mede a febre da rentabilidade de uma empresa. Então, ele mostra o quanto de lucro uma empresa consegue gerar com o dinheiro que os sócios colocaram no negócio. Então, para calcular o ROI, você divide o lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido. Como se você quisesse saber quantos reais de lucro ela dá para cada real de patrimônio. Tá? Então, qual que é o papo do excesso de capital? Por que é essa justificativa? Capital em excesso é quando a empresa tem dinheiro parado que ainda não está
trabalhando para ela, mas está lá, não se transformou em ativo de fato ali, ainda é um dinheiro que está no caixa, por exemplo. Então, quando uma empresa ela tem muito capital, o seu patrimônio líquido ele fica grande e isso pode fazer o ROI diminuir, porque você está dividindo o lucro por um número maior do que talvez você precisaria. Então, se uma empresa tem um ROI alto, mesmo com excesso de capital, isso pode ser um sinal muito positivo, quer dizer que a empresa é extremamente eficiente, ela consegue gerar muito lucro, mesmo com um peso extra de um capital que ela ainda não está utilizando. Mas é claro, como você pegar, por exemplo, um atleta que consegue correr mais rápido que todo mundo, mesmo carregando uma mochila pesada nas costas, sabe? Imagina isso, faz essa analogia aí. Claro que esse excesso de capital ele não pode permanecer muito alto, em excesso, por muito tempo. É um dinheiro que a empresa precisa investir, né, no negócio rapidamente para que isso comece a gerar retorno também. Então, tem esse excesso, ele às vezes dura um tempo, mas a empresa está ali de olho em oportunidades de alocação de capital. Então, se ela não enxergar um destino para esse capital em termos de investimento, mais correto, por exemplo, seria pegar o dinheiro e distribuir para os sócios na forma de dividendos, o que, na minha opinião, está muito longe de ser o que o Nubank pensa em fazer com esse excesso de capital no momento, né? Por isso que, nesse caso, né, esse tipo de eficiência, isso pode indicar que a empresa ela tem uma gestão capaz de gerar valor de maneiras que os outros competidores não conseguem. E tem mais. Se essa empresa pega esse excesso de capital e investe de forma inteligente, o céu é o limite para o quanto ela pode crescer e trazer ainda mais retorno depois. Então, quando você vê uma empresa com um ROI alto, mesmo nadando em dinheiro com excesso de capital, pode ser que ela tenha um ótimo potencial pela frente, mas você precisa lembrar que a gente nunca deve tomar decisões de olho em apenas um indicador. O ROI é uma ferramenta, o CAGR, o crescimento dos lucros, também é uma ferramenta, você não tem que deixar de olhar, mas nesse fator de crescimento de lucros, receitas acima de 20%, 25%, o Nubank ele passa nesse filtro. Agora, dentre os outros fatores que o Peter Lynch usa para identificar essas ações com potencial de crescimento rápido, tem outra característica que chama muita atenção no Nubank. Ele diz que tudo que essas empresas precisam é de espaço para que possam crescer em um setor que não está crescendo tanto. Não dá para você dizer que o setor bancário ele vai crescer muito acima da média nos próximos anos. Não é um setor em expansão muito rápida, tá? Por exemplo, pega o setor em expansão rápida do momento, talvez seja inteligência artificial. Só que o Nubank ele conseguiu explodir dentro do setor bancário. Na verdade, o que o Peter Lynch defende como oportunidade é justamente você encontrar uma empresa que consiga espaço para crescer em um setor que já está consolidado e que é de crescimento lento. Então, uma empresa de crescimento rápido dentro de um setor de crescimento lento. E só abrindo parêntese, tá? Isso aqui é algo que eu estou também tentando fazer no YouTube. É um canal pequeno tentando crescer no meio de um monte de canais que já são muito grandes. Então, se você está gostando do conteúdo até aqui, se você puder, deixe o like e se inscreva no canal. Considere-se convidado para se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Mas, voltando, dentre as prioridades do Nubank para 2024, você tem escalar empréstimos com garantia no Brasil, progredir em alta renda e super core no Brasil. Então, nada disso é coisa que faz parte de um mercado em explosão. É tudo segmento onde o Nubank vai conseguir crescer tomando fatia de mercado de outros players, de competidores, de concorrentes. Tem até a tal da Money Platform, se tornando uma realidade que é algo que eu acho bem interessante de destacar, essa Money Platform, porque em meio a esse avanço de inteligência artificial, o Nubank está em vias de lançar uma primeira versão dessa plataforma financeira que vai ser algo muito interessante. Nada mais é do que você usar a inteligência artificial para proporcionar uma experiência de private banker na palma da mão de cada cliente. Então, se o celular colocou o acesso ao sistema bancário no bolso de todo mundo, a inteligência artificial talvez consiga levar o private banker
para você que tem menos de 50, 100 mil reais. O que a gente sabe que hoje, para você ter acesso a um serviço de private banker no Itaú da vida, você precisa de pelo menos 5, 10 milhões. Então, a proposta da Money Platform é detectar o que está disponível em termos de produtos e serviços interessantes no mercado, combinar isso com os dados que hoje são compartilhados por meio do Open Finance e até mesmo com informações públicas para que ela consiga oferecer a recomendação, a experiência personalizada para o cliente. Segundo eles, eles vão disponibilizar acesso a produtos, mesmo que não seja um produto deles, porque o objetivo é criar relacionamento de confiança, o que eu acho muito válido quando o assunto é investimento, né? E isso é outra coisa legal, porque tem essa característica que muita gente também defende em bons negócios, que ao invés de você investir em empresas diretamente ligadas a um setor que está explodindo em inovação, o que está ganhando muito dinheiro, ou que está ali com muita gente de olho, como é o caso da inteligência artificial, você pode investir em empresas que se beneficiam do crescimento desses setores, empresas que vão fornecer serviços e produtos para essas empresas, ou empresas que vão utilizar essas inovações para conseguir aumentar a sua eficiência, que é o caso do Nubank, beleza? E a terceira característica, que para mim é a que mais parecia que se tratava literalmente do Nubank quando eu estava lendo, terceira característica que ele busca em ações de crescimento rápido, é o seguinte: busque negócios que são bem-sucedidos em um local e então duplicam a sua fórmula em outras regiões. E se você abrir o site de RI do Nubank e verificar qual que é o foco da empresa, você vai ver que é exatamente isso. O Nubank ele já se tornou um dos maiores emissores de cartões de crédito, de mais crescimento, na verdade, na Colômbia e no México, mesmo com as recentes altas taxas de juros prejudicando a demanda nesse segmento no cenário macroeconômico de 2023 e atualmente. Então, segundo o CEO do banco, nesses dois mercados, eles estão seguindo o mesmo manual que seguiram no Brasil. Começar com o cartão de crédito, construir uma marca, lançar os depósitos, depois construir todo o banco totalmente digital. No Nubank ele tem muito menos funcionários que o Itaú, que o Santander, a agência não tem. Sem contar que agora eles vão poder replicar isso mais rápido, uma experiência, sem tanta necessidade de capital. O Nubank ele pode crescer reinvestindo os lucros que ele já está tendo. Então, realmente faz muito sentido. O Nubank acabou de fechar uma parceria no México com uma rede de supermercados para permitir que os clientes consigam fazer os depósitos em qualquer uma das 700 lojas da empresa. A conta deles lá no México é Cuenta Nu, se eu não me engano. No conta igual aqui. Então, o Nubank disse que essa parceria vai começar de forma escalonada, em poucas lojas, com clientes para que elas consigam colher os feedbacks e escalar isso para toda a base de clientes da rede, conforme esse negócio vai amadurecendo. Só para que vocês tenham uma ideia da relevância dessa parceria, o México é um dos países que ainda depende muito do dinheiro físico, a população depende muito do dinheiro físico. A penetração do cartão de crédito é de 12% por lá, em comparação a quase 50% no Brasil. E tem mais. Essa base de clientes enorme, essa equipe de tecnologia, ciência analítica, de dados, essa cultura empresarial forte, tudo isso são fatores que, combinados, permitem você reimaginar o Nubank como uma plataforma de consumo muito mais do que um banco. Tá? E nos próximos 5, 10 anos, você tem uma excelente oportunidade para executar essa visão. Quem está dizendo isso não sou eu, são palavras do CEO da empresa, o David Vélez. Então, potencial tem, não dá para dizer que não tem. Mas quando o Peter Lynch também fala desse tipo de ação, empresas de crescimento rápido, ele fala dos riscos também. Primeiro, é claro, você vai ter mais potencial em empresas de crescimento rápido que ainda não cresceram tanto, que são menores. Não dá para dizer que o Nubank é pequeno. O Nubank é gigante já em valor de mercado, em número de clientes, em tudo. Então, você pegar uma empresa que vale 5 bilhões, 3 bilhões e ela passar a valer 9, 10 bilhões, 20 bilhões em 5, 10 anos, ok, existe um risco que é muito maior,
Mas há essa possibilidade. No caso do Nubank, acaba sim sendo mais difícil. O Nubank também tem esse diferencial de poder pegar tudo que ele já fez em um país e conseguir replicar em outros. Isso traz um potencial também muito grande. Não é qualquer empresa que consegue fazer isso. Na minha visão, só empresas de tecnologia realmente conseguem fazer isso, ou marcas muito fortes, né, como Nike, Adidas mesmo, que a gente falou aqui. Então, grandes empresas, né, que estão crescendo muito rápido, elas têm a possibilidade de desvalorização também, uma desvalorização muito forte, quando elas começam a falhar na execução dos seus projetos. Então, mesmo que o Nubank tenha experiência, mesmo que o risco de execução seja menor do que foi já quando eles estavam começando no Brasil, isso pode acontecer e, se acontece, prejudica o preço das ações, o retorno sim. E outra coisa que ele fala é: procure ações de empresas que tenham bons balanços e que estejam tendo lucro. É o caso do Nubank. Só que o truque mesmo que ele usa no livro dele, nesse livro aqui inclusive, não sei se você já leu esse livro, é que você precisa descobrir quando essas empresas deixarão de crescer tão rápido e quanto você pode pagar por esse crescimento. O que ele está querendo dizer é que o risco mora justamente na desaceleração desse crescimento. E se você vai fazer um bom investimento nessa empresa, não depende só da empresa ser boa ou não. Depende também, é claro, do preço que você paga. Então é bem simples você entender. O que é difícil mesmo é você conseguir acertar esses momentos que ele fala que são importantes de você acertar e também o preço máximo a ser pago em empresas como essa. Afinal, a gente está falando aqui, de empresas que são negociadas a múltiplos muito esticados, né? No caso do Nubank, P sobre L acima de 40, 45 vezes. Então, precisa crescer muito. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, isso aqui que é importante. Toda vez que você se pega lendo sobre a história de uma empresa que cresceu muito, de um investidor que ganhou muito dinheiro, que se deu muito bem investindo em empresas assim desse tipo, se deu muito bem. E aí você acaba identificando, né, empresas com essas características. E aí, normalmente quem escreveu o livro, coloca lá as características que estavam vendo naquelas empresas, é muito bonitinho, né? Se você for ver, quem investiu ou não na Apple, na Microsoft há muitos anos, se deparou com esses dilemas na época também. E não era fácil tomar essa decisão. Hoje, você vê, é por causa disso e disso e disso e disso que a Apple é o que ela é hoje. Mas na época até um dos fundadores saiu fora com medo da dívida da empresa. Não sei se arrepende hoje. Daqui a 10, 15 anos, 20 anos, vai ser muito fácil olhar para trás e explicar tudo que terá justificado o desempenho do Nubank e a evolução da empresa. Vai ser muito fácil olhar para trás e falar, o Nubank cresceu ou não cresceu por causa disso, ou por causa disso, ou por causa daquilo. O banco conseguiu crescer até aqui, depois começou a enfrentar essas dificuldades, ou então as ações subiram muito bem até esse ano, mas depois corrigiram muito forte por 3, 5 anos, 6 anos de queda e só depois é que subiram muito mais e hoje já passou a Petrobras, já vale R$1 trilhão. Enfim, tudo pode acontecer. Tá, mas é muito mais difícil quando o filme está passando na sua frente e você precisa tomar uma decisão se você investe ou não, como é o caso, como foi o caso de 2023 nesse momento. Aí sim é muito mais difícil, por isso que eu falo. Qual que é a sua opinião? Você acha que vale a pena ou não? Que o Nubank tem potencial de dobrar, triplicar de tamanho? Como muita gente fala aqui, o México pode ser um mercado até maior do que o brasileiro para o banco daqui a uns tempos. Enfim, como eu falei, eu acredito muito que o Nubank tem esse potencial, que vai ser um bom investimento, principalmente para quem já comprou e para quem fizer aportes regulares, mas o risco é alto. E tem outras empresas, como eu falei, com capacidade de dobrar também, empresas menores. Cabe ao investidor pensar, ponderar essas decisões e diversificar muito bem o portfólio, porque todo o potencial de crescimento, de retorno alto no mundo dos investimentos te obriga a correr mais riscos. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like e a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!